Se você já percebeu que ter um plano de cargos e salários faz falta na sua empresa, se você é cobrada por isso, mas tem dificuldade em implantar esse subsistema, fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar os maiores erros que fazem os RHs travarem, o projeto emperrar e o RH continuar desvalorizado quando o assunto é PCS. E o RH continua lá apagando o incêndio, sonhando em ser estratégico. Sabe o que é pior? Muita gente acha que cargos e salários é só uma tabela bonitinha. Não é. É organização, é posicionamento. E é por isso que, se você não quer errar nesses pontos, fica aqui comigo para entender como elevar sua credibilidade e não cometer esses erros. Eu sou a Carol Cabral Valente, especialista em RH, e eu atendo empresas em todo o Brasil, levando a implantação de RH que funciona, mas que funciona na vida real para as empresas, sem enrolação, sem lero-lero, até porque a gente não tem tempo a perder. E aqui nas redes sociais eu te ensino a implantar um RH que funciona. Então não é qualquer RH que você vai implantar aqui comigo, não. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os principais erros que os profissionais de RH cometem na hora de implantar um plano de cargos e salários, ou também o famigerado PCS. Carol, o que é PCS? PCS é a sigla do Plano de Cargos e Salários. Então, sempre que eu falar PCS aqui nesse vídeo, eu estou falando desse subsistema. E por que você precisa saber disso para fazer seu RH funcionar? Porque erros na implantação de cargos e salário são responsáveis por emperrar o projeto e fazer o RH perder credibilidade. Então, se você é um profissional que conhece esses erros, você vai evitar cometê-los na sua implantação e você vai ter uma implantação muito mais fluida. Por isso que eu já quero começar aqui trazendo um questionamento. Você já tentou implantar um plano de cargos e salários, mas no fundo sentiu que ele não funcionou, que não deu certo? Ou pior, seu PCS até foi entregue, mas ninguém usou. Os líderes não aplicaram, os colaboradores continuaram sem saber como crescer, o que fazer com aquilo. Pois é, são erros cometidos que nos fazem isso. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são esses erros que fazem o plano de cargos e salários não funcionar de verdade e como que você vai evitar isso. E eu já posso te dizer que o erro mais comum do PCS é começar pela tabela salarial. A pessoa que já quer sair preenchendo faixa salarial, criando nível, sem antes entender o modelo de negócio, o momento da empresa, o que a diretoria realmente valoriza. Pela minha experiência, eu posso te dizer que cargos e salários não começam com tabela, com Excel e nem com formulários. Cargos e salários começam com escuta, com alinhamento, com entendimento dos processos operacionais da empresa. Isso é clareza de estratégia. Muita gente acha que basta entregar uma tabela salarial e uma tabela lá de cargos e pronto, o RH virou estratégico. Mas a verdade é que o PCS só começa a funcionar quando ele é vivo, quando ele é realista com o dia a dia da empresa, quando ele realmente é usado pelos times, por todos os níveis dentro da empresa, todo mundo tem clareza do que tem que fazer, do que tem que seguir dentro da empresa. Então, cargos e salários, né, para funcionar na sua empresa, ele tem que ser muito bem desenhado e tem que ser muito bem estruturado pelo seu RH. E o cargos e salários é um dos subsistemas que os diretores e os executivos da empresa mais conseguem enxergar dentro do negócio. É um subsistema tangível para as pessoas, podemos dizer assim. E esse subsistema é uma forma de alinhar expectativas, é uma forma de motivar pessoas e é uma forma de construir um RH que funciona de verdade, porque o PCS traz muito mais clareza da estrutura da empresa. E é aqui que muitos erram, porque eu já vi muitas empresas criarem descrições de cargos que ninguém usava. Então pegava o documento, colocava aquele arquivo lindo, planejado na gaveta e todo mundo esquecia. Isso é um erro que acontece no PCS. Criar coisas que ninguém vai usar. Quando você cria um plano de cargos e salários, ele precisa ser usado. Pois é, as pessoas do negócio precisam conhecer a estrutura. Os gestores precisam conhecer e respeitar, porque aquele documento vai ser uma bússola para a empresa. E é interessante que na estrutura tenha cargos que desafiam o colaborador de um nível a querer ir para o outro.
Então é importante que na descrição de cargos ela seja algo muito realista com as atividades que realmente são executadas dentro da empresa. Não adianta você criar um documento que não condiz com a realidade, com o momento da empresa. Ah, Carol, mas a estrutura que eu sonho para minha empresa é assim, assado, daquele jeito. Tá, legal. Mas hoje, é essa estrutura que você tem dentro do negócio? Você consegue implantar essa estrutura ideal hoje e fazer ela funcionar? Seu time está maduro para ter a estrutura dos sonhos? Se a resposta para essas minhas perguntas foi não, minha orientação como especialista em RH para você é: faça as descrições de acordo com a realidade que funciona dentro da sua empresa. Porque criar um documento imaginando como deveria ser vai gerar mais frustração para a empresa e para você. Se sua empresa não tem nada, se a sua empresa está um caos, está uma zona, começa com uma descrição de cargos mais básica, só que realista. E vai fazendo os ajustes necessários para enquadrar o que está muito distante, o que está muito errado. E depois você melhora o seu plano de cargos. Até porque o plano de cargos e salários é um material que precisa de manutenção. Isso significa que de tempos em tempos o PCS precisa ser revisitado e revisado depois de implantado, porque a realidade da empresa muda. Eu lembro que eu fui gestora de RH de uma empresa que estava implantando o RH e fazendo o RH funcionar. Mas ao mesmo tempo que eu implantava o RH, a empresa continuava crescendo. A empresa estava fechando muitos clientes, novos clientes entrando, e com isso o quadro de funcionários também ia aumentando. Para uma empresa aumentar, muitas vezes o número de funcionário, ainda mais quando o motivo do número de clientes, a quantidade de clientes aumenta, a gente precisa acompanhar isso no nosso operacional. Então, a todo momento, a gente precisa revisitar a estrutura do setor, a quantidade de pessoas, o headcount, o organograma, os processos. E essa empresa ela estava expandindo muito, estava aumentando as salas. E eu me lembro que em 2017 nós tivemos que revisar umas 3 vezes o plano de cargos e salários de 2 setores. Porque quando eu concluí a descrição de cargos, a empresa resolveu criar um setor de onboarding. Então, era um setor tipo de boas-vindas, em que o cliente novo, ao invés dele ir direto para a operação, ele ia para esse setor de boas-vindas receber treinamento, acolhimento, instruções e entender como que a empresa funcionava. E a ideia era maravilhosa, né? O setor funcionava super bem. Mas a gente criou um setor totalmente novo na estrutura. Então, nós tivemos que contratar pessoas novas, nós tivemos que fazer movimentações de pessoas dentro da empresa, a gente teve que mudar o organograma, a gente teve que contratar novos cargos que a gente não tinha, era um setor do zero. E aí, o resultado? Eu tive que revisar o plano de cargos e salários, incluir os novos setores, incluir as novas contratações, as novas funções, criar o organograma, revisar a tabela salarial e ajustar o plano de cargo de acordo com a realidade da empresa. E esse novo setor ainda foi usado como uma escada de crescimento no plano de carreira dessa empresa, porque esse setor ele trazia desafios para quem era parte do time. Então, o pessoal tinha que aplicar treinamentos em clientes, o pessoal da operação, de forma geral, não tinha essa atividade no escopo de trabalho. E esse setor novo trouxe esse desafio. Então, a descrição de cargos ela foi criada exatamente para atender esse setor novo. E ficou muito legal. Por isso, eu te falo que plano de cargos e salários demanda manutenção. De tempos em tempos, a gente precisa revisitar isso. E minha sugestão para você, RH, é que você comece o plano de cargos e salários com algo mais básico, principalmente se a sua empresa não tem nada, ou se tem alguma coisinha ali que não usa, que não funciona. Começa fazendo básico bem feito, e um básico que você vai conseguir implantar e vai conseguir fazer funcionar, e com o tempo você vai melhorando. Não tenta inventar moda agora, até porque a gente precisa criar cultura, consciência sobre o uso desse processo. Eu já falei antes e falo de novo. Muita gente se frustra no RH porque tenta colocar a mão onde não alcança. Existe uma escada de crescimento e a gente precisa seguir ela, senão a gente se frustra. E outra dúvida que sempre surge é quando começar a trabalhar a implantação de plano de cargos e salários dentro da empresa, Carol? Qual o momento dentro do cronograma? Quando a gente vai fazer uma implantação de RH, para fazer esse RH funcionar, a gente utiliza um cronograma. E a gente chama esse cronograma de implantação. Bem intuitiva, né? Esse cronograma, ele é um planejamento. E a gente precisa ter esse planejamento porque ele vai nos guiar
durante a nossa implantação de RH, até para a gente ter resultado. Carol, eu não posso implantar o RH todo de uma única vez, sem ter esse tal de cronograma de implantação? Por que eu preciso dele? Não, não é recomendado implantar tudo de uma única vez, sem seguir e sem usar um cronograma de implantação, por alguns motivos que eu preciso te mostrar. O primeiro motivo é que é muito dificilmente você vai conseguir parar todas as suas tarefas do dia a dia do RH, então atendimento ao colaborador, recrutamento e seleção, reuniões, só para focar 100% na implantação de RH. Você vai ter que ter técnica para conciliar o dia a dia do RH com a estruturação que você está fazendo com o projeto que você está trabalhando. Porque mesmo sem processos estruturados, as empresas costumam ter demandas de RH. Então, precisa atender um funcionário, precisa fazer um recrutamento, precisa atender um gestor. Se você for fazer tudo de uma única vez dentro do RH, da implantação, você provavelmente não vai fazer nada. E o cronograma, ele te ajuda nessa organização, você ter clareza sobre o que priorizar, qual é o próximo passo, qual é o tempo que eu vou levar nisso aqui. Ele te dá clareza. Segundo motivo para você ter um cronograma de implantação de RH e fazer seu RH funcionar é que nós somos da área de recursos humanos. A palavra humano aí é uma palavra-chave na nomenclatura do nosso setor. Gente, não é máquina. Pessoas questionam, pessoas sentem, pessoas têm medo, têm insegurança. Quando nós fazemos implantação de RH em uma empresa, muitas vezes nós criamos regras, normas, políticas, novidades. A empresa que era desorganizada começa a ter novidade, a empresa que falava tudo com o diretor começa a ter que se reportar ao RH, e muitas pessoas se sentem resistentes e inseguras com isso. Então, o cronograma de implantação também nos ajuda a amadurecer o nosso time, para eles irem se adaptando às novidades do novo RH. Inclusive, choque cultural é um tema que já temos vídeo aqui no canal. Então, assiste esse vídeo que ficou incrível, porque esse vídeo ele vai te ajudar muito a entender o choque cultural e como trabalhar com ele. E o terceiro motivo para a gente ter um cronograma de implantação é que ele também nos ajuda a seguir uma ordem lógica, que permite ter mais assertividade no que vai ser implantado. Então é como se fosse um Lego. Você já montou Lego? Uma curiosidade sobre mim é que eu e o João é meu marido, amor da minha vida, tá? Nós amamos montar Lego, né? Então, eu e meu marido, nós amamos montar Lego e a gente faz isso até no fim de semana, né? Como forma mesmo ali de hobby. Isso gera, é, como igual tem gente que pinta o livro, né? A gente monta o Lego. E o Lego, gente, é um brinquedo que a gente encaixa peça por peça, seguindo uma ordem lógica. Então, o Lego ele vem lá com um manual para a gente seguir ali passo a passo a montagem, e é essencial para o Lego ser montado corretamente, porque são muitas peças. E se a gente não montar corretamente, no final fica tudo errado. Implantação de RH é igual. Eu, Carol, uso o meu cronograma de implantação de RH para criar processos. E isso faz a minha implantação de RH ter como resultado um RH que funciona. Esse meu cronograma já foi testado diversas vezes pelas empresas que eu passei e, obviamente, que eu fui adaptando ele, vendo o que mais funcionava. Então, sabendo disso e com essas informações em mãos, eu vou te contar os erros que você não deve cometer na sua implantação de cargos e salários, ok? Eu não quero que você, depois de assistir esse vídeo, cometa esses erros, hein? Então, o primeiro erro: o RH que quer implantar o plano de cargos e salários sozinho, no sigilo, e depois apresentar o projeto pronto numa reunião. Se você faz isso, você está pedindo para ser ignorado. Pois é, RH. Eu entendo que no RH, ainda mais quando a gente tem um monte de disparidade dentro da empresa, quando a gente tem cargos errados, quando a gente tem tudo desorganizado, aquela confusão, a gente que é do RH tem receio de falar do projeto e a gente tem medo de como o projeto vai ser recebido. Mas pegar o time de surpresa com o documento pronto, sem ter participado as pessoas, não é bom. Primeiro porque você vai estar falando do cargo das pessoas, do que elas fazem. E como que você vai descrever isso sem ouvir elas? Ah, Carol, mas eu vou usar a inteligência artificial para fazer minha descrição de cargos. Pior ainda, nada contra a inteligência artificial. Eu acho que é uma ferramenta ótima se a gente souber usar com sabedoria para revisar o cargo, para pegar sugestões. Do contrário, criar um documento sem nenhuma análise
você vai estar criando um documento frio, um documento copiado de internet, sem nenhuma similaridade com o que as pessoas fazem. A liderança e os times precisam ser parte desse processo e não ser só informados sobre ele. Então, quando os gestores, os funcionários ajudam a construir os documentos, eles também vão te ajudar a defender. Lembre-se disso. Outro erro, segundo erro muito comum que acontece, e esse acaba comigo. Gente comprando o modelo pronto na internet de descrição de cargos de outra empresa e adaptando por cima. Isso é suicidar a sua estratégia. Então, da mesma forma que copiar da internet, que pegar tudo do chat GPT não é bom, pegar coisa de outra empresa é pior ainda. Cada empresa tem uma cultura, tem um momento, tem um processo, tem uma lógica, tem uma forma de fazer as coisas e ela traduz isso no plano de cargos e salários. Então, para com essa mania de copiar as coisas dos outros. Ah, Carol, mas eu não posso me inspirar? Sim, se inspirar sim. Mas você precisa saber analisar o que acontece no dia a dia da empresa e usar isso de forma realista. Senão, seu plano de cargos e salários vai ser engavetado. Você vai criar uma coisa que ninguém usa, uma coisa que não funciona. E o terceiro erro, ignorar aspectos comportamentais, tá? Quando você foca só na parte técnica da descrição de cargos, você esquece que promoção, contratação, crescimento, não pode ser entregue, avaliada só pelo operacional. Crescer também está relacionado à postura, está relacionado ao comportamento, ao fit cultural. Cargos e salários bem feitos precisam incluir critérios comportamentais claros. Então, obviamente, numa linguagem que o gestor entenda. Muitos gestores têm dificuldade de entender o comportamental. Até porque dentro da empresa, os gestores que assumem cargo de gestão não são necessariamente especialistas em neurociência, em gestão de pessoas, em comportamento humano. Acabam se tornando gestores porque são bons tecnicamente. E isso já é um erro, inclusive da descrição de cargo. Porque se o gestor fosse escolhido e promovido com base em um documento que levasse em conta competências técnicas e comportamentais, eles seriam mais preparados. Porque o próprio colaborador ia se preparar, se desenvolver comportamentalmente para subir no organograma da empresa. Então, hoje, muita gente fala da gestão, porque a gestão por competência, a gestão de pessoas por competência. Muitos gestores não sabem nem o que é isso e nem como usar isso na prática, no dia a dia. Se você ficar sendo levado por esse discurso, você vai ficar criando algo que ninguém usa e que no final não vai funcionar. Aí vem a frustração. Então, meu conselho: converse com gestores sobre competência comportamental, mapeie isso com ele, refina o que eles vão te trazer, porque às vezes eles não têm repertório para descrever o comportamental. Aí fica tentando te falar uma coisa e explicar outra. Treine os líderes sobre competência comportamental, porque isso também vai te ajudar bastante nesse mapeamento e nessa descrição, ok? Um quarto erro, não comunicar de forma clara para os colaboradores. Esse é um erro campeão na implantação que prejudica muito o funcionamento do seu PCS. Então, você não apresentar os documentos prontos também. Então, tem gente que participa o funcionário, mas quando está pronto, está pronto, está lindo. E não, o time precisa entender, até para você ter oportunidade de melhoria. Comunicação é tudo. E a comunicação do RH tem que ser simples, tem que ser didática, tem que ser acessível. Às vezes, as pessoas precisam ver o plano de cargos como um caminho, não como uma ameaça. E se o plano for mal construído, você começa uma rebelião dentro da empresa. Esses dias eu recebi uma ligação de uma empresa que era empresa de gestão de condomínios. E eles estavam tentando organizar os cargos dessa empresa. E essa empresa contratou um RH, uma consultoria externa, que disse que implantaria. Aí o profissional começou a fazer a tal da descrição de cargos. Até aí tudo lindo, só teve um problema. O profissional que fez não assistiu esse vídeo que você está vendo e criou um plano de cargos e salários totalmente fora do que era a realidade da empresa, levando em consideração um mundo ideal e não um mundo real. E aí, você sabe o que aconteceu, RH? Os funcionários de um dos condomínios, né, são vários dentro de uma administradora, quando esses funcionários receberam a descrição de cargos, eles disseram que eles não concordavam com o que estava escrito ali e simplesmente pararam de executar algumas funções
dizendo que não estavam na descrição de cargos deles. Como que você apresenta um documento desses para os times? Tiveram muitos erros aí. Não ouviram os colaboradores, não fizeram formulário de entrevista. Esse profissional não participou os times, a gestão, e acabou pegando aí documento pronto que não teve identificação do time. Você gera um impacto cultural muito grande com documentos mal elaborados. E a gente até consegue resolver o problema depois, mas até lá o caos se instala. Então, comunicação e assertividade são importantes. Tem que ser simples, tem que ser didático, tem que ser acessível. As pessoas precisam ver o plano como um caminho, ok? E nunca ser posicionado como uma ameaça. Quando a gente fala de plano de cargos e salários, a gente também está falando de cultura organizacional. E a gente precisa ter zelo com esse documento, porque esse documento pode esbarrar na cultura, sim, ok? Outro erro: fazer o plano de cargos e salários só para cumprir a tabela, para o jurídico, para o departamento pessoal. Ah, eu quero implantar um PCS aqui só para formalizar só o organograma, a descrição de cargos, ter uma tabelinha salarial. É jogar no lixo uma das ferramentas mais poderosas do RH, tratar o PCS assim. O plano de cargos e salários precisa conversar com a cultura da empresa, com o recrutamento e seleção, com a avaliação de desempenho, com o plano de desenvolvimento interno, com a retenção de talento, e se não vira burocracia. Tudo dentro do RH precisa estar interligado, por isso nós chamamos de subsistemas. Senão as coisas nunca vão funcionar no seu RH. Um outro erro, né? Não ter plano de sustentação e de revisão dos cargos. Esse erro aqui é campeão. Muita gente cria o documento de descrição, apresenta ele e depois esquece. Não tem um plano de sustentação, de revisão da tabela salarial, do organograma. Você implanta e larga para lá, a estrutura da empresa ela não é estática. A gente precisa de atualizações periódicas, de revisão de faixa, de análise de mercado e até revisitar os processos. Porque às vezes os próprios gestores da empresa mudam a operação, mudam o fluxo, muda o processo, muda a forma de executar e não avisa o RH. Aí, muito tempo depois, você descobre que às vezes essa função, que é até significativa, que deveria estar no script, mas não está. E o RH não fica nem sabendo. É erro só do gestor? Não, é erro do RH também, que cria o processo e larga para lá. Se você não revisar o seu plano de cargos e salários de tempos em tempos, ele vai ficar desatualizado. Quem implanta e não revisa, não sustenta, perde a credibilidade e engessa toda a empresa. E pior, né? Faz o processo e o RH não funcionar. Esses erros, eles podem colocar o risco, não só em risco não só o projeto, mas a sua imagem como profissional de RH. Plano de cargos e salários impacta tudo dentro da empresa. Impacta o organograma, impacta a divisão de tarefas, impacta recrutamento, otimização das equipes. O PCS ele pode ser um canal de crescimento organizacional ou também de desastre organizacional. Ainda mais quando você monta um plano de cargos e salários que é insustentável para a empresa. Então, é um subsistema que precisa ter zelo, precisa ter técnica para implantar, para funcionar de verdade e não prejudicar o negócio. E o RH que quer funcionar precisa ter essa consciência. Não dá para implantar plano de cargos e salários de qualquer jeito na empresa. Só que a boa notícia é que todos esses erros que eu listei aqui são evitáveis. Então, você tendo conhecimento desses erros já é um grande passo para fazer uma estruturação de plano de cargos e salários mais assertiva e para fazer o seu RH funcionar. E implantar um RH que funciona é exatamente o que eu te ensino, tanto aqui no YouTube toda semana, como também lá no meu Instagram todos os dias, no arroba Carol Cabral Valente. Lá no Instagram todo dia tem conteúdo, toda semana tem live. Então, por isso, se você ainda não foi inscrito no YouTube e você ainda não me seguir no Instagram, já segue agora para não perder nada. E muito importante também, deixe o seu like, deixe o seu comentário nos vídeos, curta, comenta também no Instagram, para você receber mais e mais conteúdos como esse. Se você quer ser um RH que funciona de verdade, que é ouvido, que é valorizado, que é estratégico, o primeiro passo que você precisa é dominar essas estruturas, esses subsistemas com clareza e evitando esses erros que eu trouxe para você. É muito fácil a gente errar dentro do RH,
mas com a informação certa você consegue virar o jogo. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo grande para você e até lá. Tchau, RH!